Olá, olá, aqui é Rosana Cortes, hoje fazendo uma live falando sobre a mulher e o empreendedorismo. E vou convidar uma amiga muito querida, que também tem um trabalho maravilhoso com mulheres há muitos anos, uma guerreira, né, que já construiu muitas coisas, Gleiciane. Estou mandando convite para Gleice. E Gleice já fez muitos projetos, né? Sobre mulheres, coitadinha nunca mais, sabe? Umas coisas assim, que às vezes a gente não se dá permissão para acontecerem coisas. Só mais um pouquinho. Já mandei o convite para Gleice. A gente quer também se contemplar com poder escolher nosso caminho, poder escolher nosso dia a dia, poder escolher nossos horários, né? E muitas vezes eu me deparei assim, só um minutinho. A Gleice não vai poder participar, ficou um pouco tarde, tá? Eu vou falando aqui um pouquinho sobre isso. Oi, tudo bem, Janina, querida? Hoje falando sobre a mulher empreendedora, tá? Mulher e o empreendedorismo, sobre as dificuldades. Aqui, vendo se ela pode participar, Gleiciane. Um minutinho. Ela também é uma grande batalhadora. Há muitos anos a gente se conheceu num programa do Fórmula de Lançamento, que é sobre empreendedorismo digital, e muita coisa aconteceu quando ela entrou no projeto. Oi, tudo bom? Quando ela entrou no projeto, ela tinha um bebezinho de 18 dias e ajudava as pessoas, ela estava presente, ela tinha proatividade. Na época, assim, para a gente fazer lives, tudo era 2016, 2017, era tudo novo, né? E a gente vê assim que junto como as coisas acontecem, a gente consegue parcerias, a gente consegue se desenvolver, desenvolver habilidades e também apoiar outras pessoas a desenvolverem habilidades também, né? Muitas vezes a gente não inicia as coisas, tem vontade de largar um emprego, de largar um CLT, ou a gente está empreendendo, mas não sabe direito por onde começar esse projeto. A gente sozinho se sente muito, às vezes, indecisa em alguns momentos. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, que também empreendem. E nesse momento de decisão, o grupo, pessoas que estão próximas fazem muita diferença. Pessoas que já vivenciaram, pessoas que ousam experimentar e compartilhar o aprendizado. Então, é sobre fazer e não só sobre aprender. Muitas vezes a gente adquire conhecimentos e forma algo como se fosse uma obesidade mental, né? Tem muito conhecimento, mas vai ficando entupida. O não transbordar, o não existir para o próximo, o não participar em grupo, assim, né? Em ambientes, não se oferecer para outras pessoas, faz a diferença também no nosso progresso. A gente precisa esvaziar o copo para mais coisas entrarem, né? Já aconteceu de eu muitas vezes ter dúvidas quando eu ia oferecer um conteúdo, eu estudava, fazia cursos, tal, faço ainda muitos cursos, tenho o gosto do aprendizado. E chegava numa hora que, às vezes a gente entra para o trabalho, começa a fazer as coisas do dia a dia, e muitas vezes a gente não usa todo aquele aprendizado que foi adquirido, né? E aí o que que acontece? Isso vai ficando repleto, cheio, né? Nosso copo cheio, e não cabe novo conhecimento. Ou o outro vem e fica na superfície. E aquilo que a gente realmente não executa como prática não se torna conhecimento, né? Não se torna sabedoria, não vira uma habilidade pelo uso. A gente quer habilidade com a prática.
E outra coisa também sobre a mulher empreendedora, né? Há muitos anos eu empreendo, eu tenho um consultório odontológico há mais de 25 anos. Eu me formei na Unicamp e eu escolhi vir morar na floresta. Eu moro e trabalho numa área de preservação ambiental. Uma busca de espiritualidade, vivenciar a natureza. E eu consegui, na época, estar perto dos meus filhos, né? Eles eram pequenos, então consegui vivenciar natureza, espiritualidade, minha profissão, meu trabalho. E ficou um lugar de muito sucesso, de progresso, sucesso, onde é que eu estou trabalhando, né? Oi, tudo bem, Zé Roberto? E estou falando sobre a mulher, o empreendedorismo, né? Como a gente tem as dificuldades e as ousadias que a gente tem durante a nossa vida. Eu ousei montar meu consultório numa área de preservação ambiental há 25 anos, estou aqui na floresta, moro e trabalho. E hoje trabalho com a parte de saúde integrativa e a parte de harmonização estética. Então, beleza ligada à parte interna, tudo funcionando, a parte de vitaminas, sais, minerais, né? Também a parte hormonal. Então, você estando bem por dentro, por fora. Oi, Marci, tudo bom, querida? Falando hoje sobre a mulher empreendedora, né? Marci também é uma grande empreendedora, uma mulher de fibra, uma guerreira. E uma coisa que eu vivenciei também nisso, né? Quando a gente é empreendedora, é mulher, a gente entra muito naquilo da positividade. A positividade do que é o masculino, né? É que vai atrás, que vence barreiras, que constrói, que empreende, que luta, né? Tem uma luta diária. Mas são qualidades masculinas muitas vezes, né? E a gente vai se sentindo mudando para uma polaridade positiva. Nosso feminino vai ficando abafado, nosso feminino começa a não existir ou existir pouco. Nosso feminino começa a sentir uma falta de acolhimento em alguns momentos. Então, eu comecei a sentir isso e aí vai ficando dura a vida interior, né? A gente é isso mesmo, a gente começa a sentir que está faltando acolhimento. Então, o que eu comecei a perceber nesse meio tempo? Que eu precisei buscar me acolher. Tem momentos meu como mulher, feminino, de descanso, de ser acolhida, de ser amada, né? Me permitir ser cuidada, ser amada. Tempo para mim também, para poder me cuidar fisicamente, emocionalmente. Um passeio, reunião com amigas, sair, né? Um momento do nada, que às vezes a gente está naquele momento hard e não tem um momento do nada, né? No coração, na vida, não abre espaços na mente. Então, assim, fazer yoga, fazer relaxamento, às vezes momentos de massagem, de soltar, de tensões. Aprendi a usar a respiração durante o dia, aprendi também a técnicas como respirar e sorrir, né? Quando a gente respira, a gente muda neurônios no nosso cérebro, eles começam a perceber só a nossa respiração. Então, se a gente está naquela respiração de tensão, aquela coisa assim, respiração curtinha da ansiedade, a gente não exala todo o ar. Então, fica parado na base do pulmão gás carbônico, e que se transforma em ácido carbônico. Então, a gente começa a queimar nossas estruturas desnecessariamente, né? Aí o que acontece? A gente precisa aprender a expelir todo esse ar, fazer momentos de respiração durante o dia. Então, eu recomendo, eu sou dentista, né? Oriento isso para os meus pacientes. Muitos pacientes que quebram os dentes, apertam os dentes por causa de tensões, hoje em dia. No apertamento está muito constante isso, muito frequente e intenso. Quebram os dentes, tem dores faciais, acordam com dores, falam assim, doutora, não me ajuda, não, estou muito dolorida, né? Hoje em dia tem muitas coisas que ajudam também o bruxismo, quem tem esse processo, desde o canabidiol, a parte desses processos também de respiração, até o ato de sorrir, relaxar, formar outros neurotransmissores. Tem uma experiência muito interessante, uns amigos começaram a correr 5 quilômetros todos os dias desde dezembro. E intenso. Depois outros já foram para 7,5, outros já foram para 10, já chegaram até nos 40, né? 43 quilômetros correram. Então, quando você
vai chegando no momento lá da corrida, eles relatam assim que tem uma hora que dá cãibra, tudo arde, você tem dor. E uma coisa que um deles recebeu uma orientação e fez, e funcionou muito, foi colocar um sorriso, né? Colocar um sorriso, mesmo que pareça um sorriso forçado, você colocar esse sorriso. Nesse momento, o teu cérebro, pelo movimento do sorrir, ele não sabe que aquilo é forçado. Ele manda neurotransmissores, a endorfina começa a se formar. É um hormônio da felicidade, da alegria e anti-inflamatório. Olha que lindo. Oi, tudo bom, Gisele? Estamos falando da mulher empreendedora, da mulher guerreira, tá? E então, assim, muitas vezes nesse momento, assim, quando a gente está em momento hard, em momento difícil, então, assim, convido você a experimentar isso. Estou naquele momento, puxa, estou muito cansada, estou muito tensa, estou querendo fazer outra coisa, mas estou tendo que vir contrariado fazer isso, cumprir um compromisso. Como que isso funciona na minha vida, né? Assim, nesse momento, se eu sorrir, eu consigo criar outros neurotransmissores. Então, esse sorriso que parece forçado funciona numa química mental, é o jeito de eu falar com o meu cérebro. De repente, eu sorrio espontânea. Ah, oba, a gente vai ter uma amiga querida falando aqui com a gente, Gleiciane. A gente vai ter uma alegria espontânea e essa endorfina tira dores e ajuda. Aceitei aqui. Vamos entrar. Ei, querida! E aí, Uma honra, tudo viu? bem? Essa guerreira que acordou às 4 da manhã, que eu tirei ela da cama hoje. Ah, tava Tanta coisa fazendo para aqui conseguir, né? tava fazendo uma live no meu Instagram. Sério? Tava falando sobre produtividade e eu, tipo, nossa, tava gostando. Se deixasse, Ah, ia falar até 11 horas. Eu digo, o sono vamos vai puxar passar um já já. pouquinho aqui. Vamos puxar disso aqui Quando o também. meu modo professora entra no ar, amiga. Eu tava falando aqui das mangas, da manga. Eu peguei até uma manga grande, ó, tamanho da minha cabeça, Ah, para demonstrar ou para ilustrar a manga como sendo uma tarefa prioridade do nosso dia. Que a mulher aham, empreendedora, ela tem muita aham, tarefa, né? Ela é cheia de sim. tarefa, a mulher que tem filho, a mulher que tem marido, a mulher que tem casa, tem que administrar várias tarefas, né? A gente é um pouco multi, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E dizem as pesquisas, e é de verdade, eu já testei, e é incrível. A melhor coisa do mundo é você, tipo assim, não adianta você colocar 20 tarefas pra você fazer, por mais pequenas que sejam, você acaba fazendo, em média, 6 tarefas importantes no dia. Eu chamo de mangas, as 6 mangas no dia. Ah, E vou aham, aproveitar que você me chamou para falar de empreendedorismo, né? E sim. complementar isso, porque a manga, quando você coloca. A gente fez uma metáfora colocando elas dentro de um pote. Uma vez, uma palestra, uma amiga minha fez essa dinâmica e foi bem interessante. Ficou na minha cabeça, toda vez que eu quero procrastinar, eu lembro da areia e da manga. Então, ela colocou dentro de um vidro, assim, dentro de um pote de vidro, ela colocou uma manga, outra manga, ela colocou uma maçã que representava as tarefas maiores, as tarefas grandes, né? Aham, Daí ela colocava no final, depois que ela colocava 6 maiores, 6 frutas grandes, ela colocava areia e colocava água. E a areia e aham. a água cabiam, aquele mesmo tanto. Então ela mediu, ela levou os potes todos iguais com areia e água. Daí ela fez um experimento dentro daquele mesmo recipiente de vidro Uhum, transparente. Ela fez o contrário. Em vez de colocar as mangas, que seriam as prioridades, ou as frutas maiores, que seriam prioridade do dia, são 6 prioridades em média, ela colocou o uhum, contrário, ela colocou a areia. Que é aquelas coisas micro, vou fazer aqui uma loucinha, vou fazer não sei o que, vou arrumar não sei o que, eu vou ajeitar a luz, eu vou fazer aquelas coisas que não são uhum, importantes, mas você inventa o que fazer, você se ocupa. uhum. E aí ela colocou a areia e a água. E depois tentou colocar a manga, a maçã já não coube mais nada. Engraçado, né? Ah, A mesma quantidade. Porque quando ela uhum, ocupou com a mesma quantidade de areia, a mesma quantidade de água, impressionantemente a manga não coube mais, a maçã não coube mais e não conseguiu fazer. Ou seja, no nosso dia, quando a gente entope de coisas que não são prioridade, ou seja, de areia, que não são uhum. nossa prioridade, a gente acaba se ocupando, né? A gente acaba Sim, se sentindo um dia extremamente corrido, mas pouco produtivo.
né? Então, essa A gente sensação de fala, pouca teve produção. tempo para nada, mas Não tem tem tempo coisas que não eram mais para realizadas. nada, né? Não tem mais tempo para nada. Então, a gente acaba sendo a agenda muito dos outros, né? A gente acaba sendo, né, deixando com que as outras pessoas acabem tomando conta do nosso dia. E como é satisfatório dar um check, dar um concluído nas coisas que a Então, gente quer realizar, né? Deixar de procrastinar aquilo que é importante para nós. Muitas vezes a uhum, gente faz coisas que são satisfatórias para nós, ou seja, ajudo um paciente, ajudo um cliente, ajudo uma pessoa que está precisando, satisfatório, porque o meu eu interior, o meu lado professor, o meu lado dentista, no seu caso, ele atende uhum, aquela empatia, aquela necessidade de aprovação, ou aquela necessidade de reconhecimento do trabalho, alguma coisa ele atende ali. Existe uma recompensa imediata para aquilo. No entanto, eu digo sim para alguém, não para mim, porque eu passo uma hora, eu digo, não, eu não tenho uma agenda para isso, mas eu encaixo uma, duas, três, quatro, cinco. Daqui a pouco eu tô com 5 quilos de areia dentro do meu pote e não cabe mais uma manga minha, só dos outros, né? A essa aqui areia foi uma geralmente delas, é né? alheia. O pior, Sim. areia alheia. Ou Uhum, seja, é dizer não muitas vezes para os nossos sonhos, né? E como a sim, mulher acaba se sabotando por querer sempre estar agradando muito as pessoas. Então, a mulher empreendedora ela tem um desafio muito grande, porque a mulher ela já é cuidadora por si só. Ela uhum, gosta de cuidar, né? A mulher ela gosta de cuidar. Eu sim, adoro cuidar, adoro cuidar. uhum, De um tempo para cá, 7 anos que eu treino dizer não. É muito difícil. Por quê? Porque tá dentro de mim. Eu sou uma professora. Se alguém me pedir para dar uma explicação, gente, eu quero passar um dia explicando. uhum, Eu quero sim, aprofundar com a pessoa, quero fazer a pessoa entender no seu máximo aquele entendimento. Exemplo, porque é algo que eu gosto de fazer. E quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, muitas vezes o tempo não vira prioridade. Muitas vezes. Quantas vezes quando você está fazendo. Por exemplo, estou falando aqui com a Rosana. Rosana é uma pessoa que eu amo muito, é verdade. Eu amo muito, é minha amiga, não sei o que. Algumas vezes a gente já ficou até 2, 3 horas da manhã, por exemplo, conversando. E é uma sim, coisa que a gente gosta. E se tiver, sei lá, um churrasco e tiver um suquinho, a gente vai até 5. Porque é algo que a gente gosta de fazer. sim, O americano já não funciona dessa forma. Você vê, amigo, que, por exemplo, o americano, eu marco com a Rosana. Vamos imaginar que eu e a Rosana somos americanas. Qual o modo brasileiro e qual o modo americano? Né? De se encontrar, de fazer as coisas. Eu marco com a Rosana às 7 horas, eu chego 10 para as 7, eu já estou lá. Quando dá 8h30, eu já estou indo embora e eu mesmo estou me despedindo e a Rosana já está apagando as luzes. Modo americano. Modo brasileiro. sim, Eu marco às 7 horas, chego às 8 horas, a Rosana não chegou nem na casa dela para me receber. A gente está comprando alguma coisa no mercado para poder a gente fazer um churrasco, exemplo, modo brasileiro, uhum, certo? uhum, Quando dá 9 horas, a gente começa a assar carne, né? E a gente já uhum. tá em 1000 conversas e a gente não sabe nem que horas a gente vai sair da casa da Rosa naquele dia. É um exemplo Sim, brasileiro, sim ou não? sim. É um outro jeito de funcionar, É sim, outro jeito uhum. de funcionar. Tem o Informal, certo e o errado, sem mas assim, flexibilidade, qual é né? o que que faz mais sentido? Tem dias que o modo brasileiro é top, né? Você sai feliz da vida. Mas quantas vezes o modo brasileiro, aquele modo de, tipo assim, deixa a vida me levar, Uhum, ou não tenho uhum, tempo para acabar esse negócio, quando tô fazendo alguma coisa que eu gosto, tô conversando com os meus amigos, eu vou até o limite do meu cansaço, até alguém me mandar embora. Isso vai chegar uma hora que vai frustrar, você não vai ter tempo para aquilo que de fato é importante para sua vida. Às vezes é produzir sim, um conteúdo, às vezes é produzir às vezes é produzir vídeo, às vezes é atender cliente, às vezes é construir uma página, às vezes é fazer um lançamento, às vezes é se vender, às vezes é criar uhum, estratégia, às vezes é se reunir com a sua equipe, às vezes é criar coisas que precisam de energia e tempo. sim. Precisa de energia e tempo. Mas vou deixar você falar, porque Então, você não fez nenhuma pergunta e eu já falei isso tudo. não, para manter consistência das coisas, né? Manter consistência no dia. Eu estava falando assim sobre também a gente entrar no processo da mulher guerreira, né, Gleice? E Aham. o nosso feminino como está se sentindo meio faltando, meio carente no processo, né? Como que você faz para se acolher nesse processo, assim, ter o feminino existir nesse processo? Olha, primeiro eu tive que me treinar a ser uma mulher feminina, porque sempre
Eu sempre tive que ser forte. Eu sempre tive que ser corajosa. Eu sou filha de mãe solteira. Meu pai, né, existia, mas a gente se via muito pouco. Então, convivia com a minha mãe. Então, minha mãe já era masculina, porque ela precisava trocar a lâmpada, por exemplo. Então, né, queimou a lâmpada, eu vou lá trocar. Quebrou um negócio, eu vou lá fazer. Então, desde que eu me entendo por gente, eu não lembro o dia de que, exemplo, né, de um tempo para cá mudou. Mas eu não lembro o dia, desde os meus 18 anos de idade, que eu já tinha carro, todos os pneus que furavam, era eu que trocava no meio da estrada, né? Então, assim, isso só é exemplos de masculinidade, ou seja, eu tinha que ser forte. Porque se eu não fosse forte, não tinha ninguém por mim. Por mais que tivesse, às vezes, um homem do lado, um pai, um amigo, um marido, qualquer coisa assim, mesmo assim, eu ainda tomava atitude de ir lá fazer, porque eu aprendi assim, eu fui enraizada dessa forma, eu fui enraizada sendo mais masculina, ou seja, mulher macho sim senhor, né? Aquela mulher macho cearense. E hoje eu tenho muito prazer em dizer que eu sou mulher feminina, né? Eu sou mulher feminina. É duro, porque às vezes você quer usar só preto na vida. Eu tô com preto, inclusive. Tô com preto com a blusa do meu namorado. Você vê como é masculina a vida. Mas eu me sinto muito mais feminina, né? Eu consigo vestir um rosa, por exemplo. Eu não vestia rosa, gente. Eu tinha, inclusive, não porque o rosa seja masculino ou feminino, mas eu não vestia rosa porque eu achava a rosa muito, muito mulherzinha. Cara, eu sou mulher. Era fraquinho, você era fortona. Era como se o rosa me deixasse frágil, entendeu? Então eu tinha que usar o preto, o azul escuro, sabe? Aquela coisa de passar imponência. E eu aprendi que eu posso ser mulher fêmea, né? Não precisa ser mulher macho. Várias pessoas dizem, essa é macho mesmo. Por que eu sou macho? Porque eu sou forte? Não, eu sou fêmea. Eu sou fêmea, eu sou forte. Eu sou mulher e eu sou forte. Eu sou mulher e eu sou incrível, né? Então, o homem tem toda a sua beleza, tem toda a sua fortaleza, de fato, de protetor, de proteger, de ser, né? De ser o cabeça do lar. Mas a mulher, a cuidadora, né? Ela tem toda a sua fortaleza, tem toda a sua forma de ser. Então, eu comecei a ser mais feminina na minha linguagem. Eu comecei a aprender sobre isso. Eu comecei a estudar sobre o assunto. Porque, assim, não adianta você tentar implantar a sua feminilidade se você não sabe nem... Se você não tem repertório. Se você não tem repertório. Ou você não sabe nem por onde começar, né? Então, por exemplo, eu procurei uma assessoria de imagem, né? Então, é desafiador para mim. Eu prefiro usar preto sempre, né? Mas eu fui procurar uma pessoa que trabalhava com imagem e ela disse, olha, o seu cabelo fica melhor dessa cor aqui, não o vermelhão que você usava. Olha, você usando cores mais quentes, assim, tal, mais vibrantes, você fica muito melhor, combina mais com o seu tom de pele. Eu, poxa, deixa você muito mais feminino, faz sentido. Vestir uma roupa que eu disse, nossa, que roupa bonita. Tem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estabeleci um guarda-roupa de vestidos. E daí surgiu a ideia de eu criar a marca de vestidos minha, porque eu tinha um estilo muito meu, muito próprio. Mas era uma coisa que eu não usava, eu só usava calça, desde que eu me entendo por dentro. Eu só usava vestido ou saia por conta da igreja. Que eu era da Assembleia de Deus, sempre fui da Igreja Assembleia de Deus desde os 12 anos de idade. Na Igreja Assembleia de Deus só uso saia na igreja. Mas para trabalhar, eu tinha outro estereótipo. Era calça e blazer. Calça e blazer. Então, eu acabei, poxa, aquela feminilidade de você ter uma saia, de você ter uma lasca na saia, não sendo vulgar, mas sendo uma pessoa, sabe, uma pessoa mais, uma mulher, mais com cara feminina. Querendo ou não, a saia é feminina, gente. A cara da masculinidade, da feminilidade da mulher é uma saia, um vestido, uma mulher bem vestida de vestido, é maravilhosa. Né? É aquilo do coração da alma feminina, né? O feminino tem um toque diferente. Ele percebe além, ele tem um sensorial diferente. Ele é o norte do caminho, né? Ela lança o norte e o homem é a ação, mas a mulher é a percepção e lá na frente das coisas, né? Com toda certeza, a mulher é intuição, né? Então, assim, eu acho, inclusive, eu incentivo muito as mulheres a terem um homem do lado e os homens terem uma mulher do lado. Eu não vejo um homem dizendo que quer viver solteiro, mas eu vejo um monte de mulheres dizendo que eu tô tão bem sozinha,
Eu não vejo um homem dizer isso, mas um monte de mulher diz. Ai, tô tão bem sozinha, gente. Vocês precisam. Deus, quando fez o homem e a mulher, era para ter essa união de forças, de energia, sabe? Uma criança cuidada só para o homem, eu cuidado só para a mulher. Gente, que tristeza, que chato, que chato, que chato. Né? Você precisa das duas energias, feminina, masculina, aquela de mais ação. Deixa o homem ser, ele se trepar lá no negócio e fazer a coisa acontecer, e trocar a lâmpada, e trocar o pneu, entendeu? E deixar ele abrir a porta para você. E se ele não faz, deixa ele aprender com outra pessoa, troca de. Né? Ser amada, ser cuidada, né? Também merecer um espaço de cuidado, né? Exatamente. Eu tinha esse bloqueio, né? Eu achava. Depois eu comecei a exigir. Quer namorar comigo? Meu namorado sabe. Quer namorar comigo? No mínimo, um romântico básico, gente. Abrir a porta para a mulher. Isso é básico. É tanto que, assim, é básico, mas as mulheres até acham estranho, porque os homens não abrem mais as portas. A porta, sabe? Não é a mulher primeiro. O homem vai lá na frente, a mulher não importa se é sua amiga de trabalho. Entendeu? Não importa, cara. Se a mulher tá andando ali ao seu lado, deixa a mulher passar. Eu ensino pro meu filho desde hoje. Meu filho brinca. Mamãe, primeiro as mulheres, né? Primeiro as damas. Ele fala isso porque eu ensino. Agora é engraçado que quando eu mando ele tomar banho, né? Aí ele fala que tem a priminha de 8 anos e ele tem 7, né? Ele, mãe, primeiro as damas. Ele vai tomar banho primeiro. Aí ele usa, né? Mas quer dizer, eu tô ensinando pra ele. Que primeiro as damas. Então, ele abre a porta do carro pra mim. Né? Ele abre a porta do carro pra mim. Então, assim, gente... Ele fala por você, ele sabe o valor do teu feminino, ele já vê isso também. É desafiador. É desafiador. Por quê? Porque eu era mulher macho, sim, senhor. Lá no Ceará tem que ter música sobre isso, amiga. Mulher macho, sim, senhor, entendeu? É assim, tem música sobre isso. Então, eita, mulher, sou mulher macho mesmo. Entendeu? Não, eu sou mulher fêmea. Eu mereço ser amada, eu mereço ser cuidada. Da mesma forma que eu cuido, eu mereço ser protegida, né? Então, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. A feminilidade. Não é porque a mulher foi pro executivo, né? Então, sempre vivi no executivo. E a gente no executivo, nós temos um comportamento. Realmente, você é chefe de 500 pessoas, você tem que ter um comportamento mais ativo, um pouco mais masculino, de fato. De fato. Até a sua voz muda. Mas quando você chega em casa... Você não pode ser assim. Você não pode levar a sua executiva para dentro de casa. Daqui a pouco você está mandando o seu marido, você está mandando, dizendo assim, dando ordem ou falando como se estivesse com uma reunião de negócios. Como se você estivesse fazendo uma negociação milionária, entendeu? E não é. Exercício de mudar o chapéu, né? Tem que mudar o chapéu. E isso é treinamento. Muito treinamento. Vez ou outra, às vezes eu me sinto assim, uma pessoa extremamente masculina. Por quê? Porque eu estou enraizada ainda. Existe uma raiz, mas eu sou treinada. Tô treinando todos os dias. Então, acho que o namorado disse, oi, tá de olho que eu tô falando, hein? Ai, 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 meu Deus. Oi, meu amor. Não é verdade? Aí, ó, tá vendo? Acho que a live cabe 3 pessoas. Quer entrar a vida? Manda solicitação aí que a Rosana te aceita. A gente fazer aqui um bate-papo, 2 mulheres e um homem, pra gente ver a visão masculina da coisa. Ela tá sendo cuidada, amada. Como é que é essa história de ser o companheiro de uma mulher guerreira aí? Não é fácil. Olha, eu vou te dizer que ele tem que... Eu disse pra ele ontem, assim, ele é muito a cara da paz, né? A cara da paz, ele inspira. Ele é muito parecido com você, ele é doce, ele tem, assim, um espírito de paz. Para estar comigo precisa ser, porque eu sou assim, meio que um vulcão, eu erupção o tempo inteiro, né? Então, assim, muita energia, muita. Você me conhece há 7 anos, você sabe quanto de energia, o quanto de força, o tanto de garra, o tanto de vontade que eu tenho para fazer as coisas acontecerem. Então, para segurar, sim, essa energia toda, precisa ser mais relax. Ele tem que ter o relax e também aprender um pouco de ser leão, né? A hora leão e a hora relax, não é isso? Exato. Da mesma forma que eu tenho que aprender, que todos os dias eu estou me treinando para ser o quê? Para ser a pessoa mais a gatinha, né? Não precisa ser uma leoa toda hora, né? Não precisa ser né? Se eu ser essa pessoa, não, eu posso ser as duas coisas. Eu posso ser mais forte no momento de uma negociação, mais firme, né? Negociar, fazer as coisas acontecerem no meu dia a dia. Mas quando eu chego em casa, eu posso ser a mãe, eu posso ser a esposa, eu posso ser doce, eu posso ser o que eu quiser ser.
entendeu? Posso ser, posso... Mas você falou colocar o chapéu, né? Trocar o chapéu. É isso. É permitir ser um outro entre esses personagens, né? A gente fez uma identidade durante a vida e a gente perceber que a gente pode mudar essa identidade, não é isso? Muitas Exato. vezes a gente fica naquele lugar estático e a gente é aquilo pro resto da vida, né? Se a gente não tiver esse É a movimento síndrome da interior, Gabriela. né? Oi? A Não síndrome entendi. da Gabriela. Ah, é? Eu Eu nasci nasci assim, assim. eu vivi assim e vou morrer assim. Não, e É, por porque várias vezes eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu disse, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Até eu descobri que uhum, não, peraí, é legal ser feminino assim. É legal sim, ser feminino, inclusive no trabalho, sabe? aham, Entendeu? sim, Cara, amiga, se eu visse o que eu trocava de pneu na minha vida, o que eu olha, eu não quero nem falar, porque, tipo assim, gente, meu Deus, eu trocava lâmpada, pneu, trocava cortina, pendurava prego, fazia o que fosse. sim. Porque era a situação que eu tinha no momento. É muito o que acontece com as mulheres solteiras, ou mulheres, às vezes, que, enfim, mulher de atitude, que você A mulher acaba tomando a guerreira, frente. ela Minha mãe domina, era ela sozinha, tinha que fazer. ela controla e domina, então Controla e não pede domina. para ninguém, né? Mas eu descobri na minha análise comportamental, desde a primeira vez que eu fiz a primeira vez em 2014, e comecei a Uhum, entender melhor em 2016, que eu não gostava disso. O meu perfil era o de uma mulher que não gostava de controlar. Na verdade, eu queria proteção. Sempre quis a proteção. Mas é difícil encontrar um homem que demonstre no seu comportamento uma atitude de proteção, né? De atitude uhum, mesmo, não de palavras, mas de sim, atitude, sim, né? De aham. agir mesmo. Então, assim, Que exala aquela e confiança. também da A mulher ser mulher quer cuidadora. uma segurança de ser cuidada, De né? ser, Isso é exatamente. gostoso, né? O homem tem que Uhum, dar para a mulher proteção e segurança, sim, né? O homem, na Bíblia diz que o homem é o cabeça. E a mulher, a mulher tem que dar para o homem tem que dar o cuidado, ele tem que se sentir cuidado e tem que se sentir seguro também. O homem não pode se isso. sentir que ele está numa corda Seguro bamba, e reconhecido, né? Seguro, reconhecido, ser querido reconhecido. por isso, né? Se o homem Uhum, sentir que ele está numa corda bamba, ele cai fora. Né? Ele sim, cai fora, ele precisa se sim, sentir cuidado. Imagina um homem que se uhum, sente abandonado pela mulher, porque simplesmente sim. ela quer viver só a vida dela para ela, é só comigo mesmo, sou independente zona, né? Não Então, claro que existe, precisa a ter luta uma não existe, né? independência, mas Uhum, nós precisamos ser vulneráveis, né? sim, Nos permitir. Ah, beleza, você ser independente emocionalmente é maravilhoso, é incrível. Você não depende do outro para ser feliz, mas você escolhe estar com alguém para ser feliz, para ser mais feliz do que você já era sozinho, por exemplo, né? sim, Esse papo uhum. de, eu quero viver sozinha é um saco. Meu Deus, é um saco. Eu quero viver sozinha. Eu tô tão bem sozinha. Eu quero ter um filho independente. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, desculpa. Aham, Desculpa que acha isso incrível. Cada um tem o seu ponto de vista. O meu uhum, interessante ponto de vista é que isso está muito fora da uhum. caixinha, entendeu? Está muito fora daquilo que eu acredito, Olha né? Do quem que aquilo que chegou Deus aí. colocou para nós. Aí quem chegou aí, oi meu amor. Olá, tudo Se você bem? me Boa noite. desmentir, viu? Então, você vai ter que contar como é que é seu companheiro da mulher guerreira, hein? Como é que é isso? Como diz o Jerônimo, Hum. é guerra. Se é guerreira, é guerra junto. Cada dia você vai falar, é hoje, dá-me força, Senhor, né? Se é junto, é junto. Eu vou buscar inspiração hoje, né? É, amor, se é para fazer as coisas junto, a gente tem que estar junto, com força, energia, foco, dedicação. Um apoiando o outro e vão para cima. Mas é incrível, assim, é uma bênção uma companheira assim, né? Animada, cheia de energia, ela tem carisma, né? Essa intensidade toda de realização. Amor e realização, é muito lindo que ela tem, né? E aí, Essa escolher, de energias escolher e como experiências. companheira é uma honra, sabe? É uma honra grande, é. E um desafio, né? Também de desenvolver em você essa entrega poderosa, essa coisa grandiosa, não é assim? É. Oi, tudo bem, Fabiano? Mas é aquela coisa, né, Rô? Um ajuda o outro, um complementa o outro, né? As Sim, nossas se somam no que a gente já tem de positivo e se complementam
nos aspectos que precisam melhorar e desenvolver. Que bacana isso. E de apoio, né? A vida é isso, a gente saber que tem um alicerce, uma mão segura, alguém que está próximo, né? De contar com ele. E de falar assim, pô, na dificuldade eu tô junto, ou vamos construir isso junto, você me ajuda nisso? Aí se a gente fizesse tal coisa, ou perceber a vulnerabilidade do outro, porque a gente tem o feminino, tem o seu, o masculino também tem o seu, né? E um percebeu que pode movimentar o outro para o crescimento, né? Isso é bem bacana, né? Mas eu vou complementar isso, porque independente de homem ou mulher, a gente hoje eu não tô tão legal, pode ser um ou outro, né? Uhum. Hoje eu não acordei tão feliz. E é bom ter uma pessoa que vai te ajudar nesse ponto, né? Se eu não tô bem, ela vai puxar para cima. Se ela não tá, a gente se ajuda, um puxa o outro para cima. Ou seja, por isso que ela estava falando agora que da Bíblia, né? Fez o homem e a mulher, mas é a questão de ter um companheiro, uma pessoa para contribuir, para ajudar, que some, né? Então as pessoas, gente, não fala de relacionamento que vai ficar muito complicado, né? Mas procure uma pessoa que some, né? Que te ajude, né? Sim. Tem relacionamentos que são abusivos, que não te ajudam. Então procure relacionamentos de pessoas que te ajudem. Sim. E as pessoas que estão buscando, assim, como você recomenda que ela tenha esse filtro no olhar? É no olhar, no coração? Como é que encontra isso? Eu diria que se fosse o nosso caso, a gente vai para. Primeiro a gente faz oração, né? A gente pede ao Deus, ao divino, ao universo para que traga coisas boas, mas peça com fé, acredite, né? E depois que você faz isso, você tem que fazer uma outra coisa importante. Já sei o que ele vai dizer. E aí, se coloque em movimento. Não adianta você só pedir e ficar parado, sentado na mesa, sentado no caminho, esperando. Aqui, né? Abre a porta aí. Você tem que Às se vezes falando colocar enquanto em ninguém, movimento. mas não se movimenta em direção, né? E eu tava falando Vai com uma amiga sábado, né, amor? A gente tava com uma amiga e ela tá solteira. E a gente, vocês estão pensando. Ela disse, não, mas eu tenho fé, eu tô orando. Ela assim, minha amiga, você pode continuar orando, mas você. E a gente chegou na casa dela no dia e tinha um cara vendendo balde, umas bacias, e o cara era muito insistente. Aí a gente disse pra ela assim: olha, o único homem que vai bater na tua porta, com certeza vai ser o vendedor de bacia, porque não vai bater mais ninguém, né? Então, assim, no nosso caso, se colocar em movimento foi fazer um perfil no Tinder. Vamos e convenhamos, né, amor? A cara dele. Foi, mas é o mundo todo digital. Sim. Eu não saio de casa, eu saio do trabalho para casa. Ou eu ia arranjar um relacionamento do trabalho, ou ia em casa, não ia arranjar. Não ia dar jeito, porque a casa trabalha 95% do tempo. 5% quando você vai numa festa, no aniversário, não sei o quê. Né? Então, uma das coisas que funcionou pra gente, né, amor? Então, sejam criteriosos, mas tenham fé, né? E se coloquem lá o perfil no Tinder. Funciona. Aí, também conhecer outras pessoas, sim. E se a gente não se mostra, o mundo não conhece a gente, né? Fica dentro de uma caixinha, não. Quem está procurando não acha, né? Explica o detalhe, né? A gente está a 150 quilômetros de distância, né? Verdade. Aí, explica você. Por isso que eu falei, ore com fé. Porque assim, era improvável. 150 quilômetros de distância, de Curitiba a Ponta Grossa. Eu não fui para Ponta Grossa, mas ela veio para Curitiba, e quando ela veio para Curitiba, o aplicativo colocou próximo, né? Mudou o perfil e de repente ela apareceu e naquele momento a gente se conectou. Ou seja, é o divino, é o destino, mas a gente se pôs em movimento, a gente deu o primeiro passo, a gente fez alguma coisa e não ficou parado. E aquela história, não sei se você já ouviu uma parábola, que o homem estava se afogando e ele orando para Deus, Deus, não me deixe morrer afogado, não me deixe morrer afogado. Aí passou um navio, você precisa de ajuda? Não, não precisa, Deus está vindo me salvar. Daqui a pouco ele continua orando com muita fé, pedindo, Deus, não me deixe morrer afogado, não me deixe morrer afogado, eu quero muito viver. Passou um outro navio pedindo, ofertando ajuda, você quer uma corda para ser salvo? Não, Deus está vindo me salvar. Morreu afogado. Chegou no céu, foi conversar com Deus.
eu orei tanto, acreditei tanto no Senhor para que não morrer afogado, e eu morri. Aí Deus, na sua sabedoria, respondeu: eu mandei 2 navios e você recusou os 2. Ah. A gente tem ignorância, né, que é um milagre perfeito, né? Assim, vai cair do céu, vai descer de helicóptero um par perfeito, né? Um negócio assim, vai aparecer esse E cara especial, essa mulher E o maravilhosa. mundo mudou, porque assim, eu lembro que antigamente, gente, a gente se via mais, as pessoas se viam mais. Lembra que os amigos eram. Sim, A gente tinha um sim, relacionamento com os amigos e a gente geralmente as pessoas assim, eram os amigos que indicavam outros amigos, eu não sei o quê, e acabava os relacionamentos saindo daquela roda de amigos. sim. E hoje, quantas vezes você encontra os amigos na semana? Uhum, Difícil, né? Quando você tem uma atividade física, você tem eu tenho, por exemplo, eu faço beach tênis toda sexta-feira e encontro as meninas, só meninas. Então uhum, assim, mas é uma vez por semana, muito raramente. Mas assim, cara, ficou mais difícil. O presencial ficou muito mais difícil. sim, Geralmente, muita gente inclusive se relaciona com o pessoal do trabalho, não porque foi a uhum. melhor opção, era porque era a única opção que a pessoa tinha de Possível. relacionamento, a única. Uhum, Então era tipo menos uhum, pior. E aí você vai se relacionando e tá ali, tá ali, tá ali e vai ficando. Então, sim. assim, eu acredito que as pessoas precisam ser criteriosas. A gente tem vários mentores que falam sobre o recrutamento na hora de você recrutar uma pessoa para se relacionar para a vida, né? Então, Uhum. quem não gasta, tem até o Pablo fala, quem não gasta tempo no recrutamento vai ter que gastar 3 vezes, 4, 10 vezes mais tempo No no treinamento, ou seja, treinamento, dá né? muito mais trabalho, né? É, Então, você recrutar uhum. uma pessoa que faz sentido na sua vida, imagina, você é uma pessoa de perfil até, de perfil mesmo, sabe? As pessoas não têm paciência, às vezes as pessoas não querem terminar namoro. O namoro não dá certo, parece que a única pessoa que vai dar certo na vida é aquela pessoa. Então, porque Uhum. unicamente você tem preguiça de procurar outra pessoa melhor, mesmo que Uhum. aquela não faça sentido para você, mesmo que aquela te faça sofrer. Então, por várias Uhum. vezes eu vejo mulheres reclamando de relacionamentos que vivem há tempos, ou um relacionamento que vive há um mês. Nossa, o que eu vejo de mulher que vive um relacionamento de 15 dias e tá apaixonada assim, tem 10 anos que tá apaixonada pela mesma pessoa. Entendeu? Porque elas não conseguiram se desprender emocionalmente, porque elas se vincularam a um Uhum. momento especial, a uma coisa que elas Algo sentiam que às vezes inventado, foi só. Tem né? até uma música da Marília Mendonça que diz assim: me apaixonei porque eu inventei de você. A mulher inventa uma coisa do cara e aí ela cria Sim. uma situação e aquele vira o príncipe da vida dela. E aí ela É, não consegue se eu vi outro dia que desconectar. existe até falam que existe uma tal de síndrome da princesa. Ela se apaixona pelo gosto de apaixonar por alguém. Ela põe lá, tipo, um checklist, 3, 4 checklists, né? Mas aí ela inventa que essa paixão existe, que esse cara é a pessoa, né? E ela tá feliz de estar apaixonada, mas não necessariamente é por uma ilusão, né? Por algo inventado. Não é por uma pessoa real ou por alguém real que está nesse processo. É louco isso. Ou por dependência emocional também, entra no relacionamento para não ficar só e não consegue largar porque pode se sentir sozinha, abandonada, volta em alguma coisa de bloqueio emocional da infância, né? Essas coisas de lá de trás. Então, é Sim. delicado esse relacionamento, né? Bem delicado. E as buscas, a busca do homem é uma, a busca da mulher é outra, né? Assim, então, Exatamente. E o que você tem que buscar para você, eu digo assim, que o Rodrigo veio para trazer paz na minha vida, né? Eu digo, faz tanto tempo que eu uhum, não tenho 3 dias de paz, ter 4 meses é muita coisa na minha vida. Eu nunca tive 3 dias de paz seguido, assim, né? No relacionamento, por exemplo. Então, gente, por favor, ter 4 meses é muita coisa. Então, assim, o Michael tá dizendo para trazer o Rodrigo para Ponta Grossa, uma cidade bem legal. Mas com certeza ele já está em Ponta Grossa, o Michael. Ele já está. Ele só passa 4 dias e meio em Curitiba. Quatro dias e meio. uhum, Então, assim, é você ter. Eu sei que é difícil, porque assim. Ah, eu sei que é difícil porque eu passei por um processo dessa dificuldade de você fazer uma separação, uma divisão, tipo assim, é para mim, não é para mim, eu quero, não quero, é o perfeito, é o certo, faz sentido com os meus princípios, não faz. Às vezes você
Por quê? Geralmente a mulher tá com a autoestima baixa. Geralmente, quando ela tá na busca de um relacionamento. Então, dificilmente você chega a uma mulher que está extremamente empoderada, está lá no topo da vida, e ela está procurando um relacionamento. Agora, não, agora eu vou procurar um relacionamento. E eu vou te dizer que quando eu encontrei o Rodrigo, eu não estava no meu melhor momento ainda. E ainda não estou, ainda estou no processo. Mas, felizmente, Deus ouviu minhas orações e eu tive a sorte, né? A sorte, e também fiz uma boa escolha. Eu fiz uma boa escolha, porque ele não era a única opção. Tinder, nós sabemos que temos vários perfis de pessoas, né? Flertando com você, conversando com você. E você faz uma escolha, né? De conhecer uma pessoa, de você ouvir o que aquela pessoa tem para falar, daquele sentimento que aquela pessoa traz em você, a paz que essa pessoa traz na sua vida. Né? Se tem ciúme, se é muito... Enfim, várias coisas que vão apitando, que vão mostrando que essa pessoa é ou não, assim, uma pessoa que faz sentido para você avaliar entrar na sua vida. Mas, assim, geralmente é porque a mulher tá com baixa estima e ela aceita menos do que ela merece. Então, quantas vezes a mulher, ela é poderosa? Eu me sinto uma mulher extremamente poderosa, incrível, sensacional. Eu me sinto uma mulher maravilhosa, sempre me achei. Mas imagina que uma mulher super executiva, tal, não sei o quê, engordei 15 quilos. Eu tô me sentindo, eu me olho no espelho, às vezes eu não me reconheço. Eu digo, não quero ser essa pessoa, gente. Eu não sou aquela pessoa. E várias vezes, eu tô falando isso aqui em público, mas é coisa que eu penso só eu comigo mesmo, nem comento com o Rodrigo sobre isso. É algo que, cara, imagina, você tá com a barriguinha assim, fora do lugar, ou você tá com uma ruga. O Rodrigo fala dos pés de galinha dele, mas eu tenho uma barriguinha assim, depois que eu tive filho, que eu não tô feliz com ela. Não tô. Tô pé da vida com ela. E às vezes a gente deixa uma coisinha. Isso é uma das coisas que pode atrapalhar. Ou às vezes, tanta coisa que às vezes a gente aceita menos do que a gente merece, por simples fato de emocionalmente a gente tá com a autoestima mais baixa. Ou a gente não tá se sentindo merecedora de alguma coisa incrível. Entendeu? Então, mesmo eu me sentindo uma pessoa maravilhosa, sensacional, mas eu tava assim, com uns 4 pontos abaixo do que eu deveria. Eu deveria estar com 4 pontos acima de autoestima, independente de corpo, independente de momento espiritual, mental, emocional. Mas acontece, tem uns momentos assim na vida. Tem dia que você tá lá em cima e tem dia que você tá meio assim, mais ou menos. Tem dia que você tá bem lá no, né, botando um pé no fundo do poço e diz assim, eu tenho que voltar. Acontece. Quem nunca, né? Quem nunca? Aí tem gente que diz assim, Gleiciane, você não tem cara de quem tem autoestima baixa. Isso não é porque eu tô sorrindo o tempo todo, que não tem dia que eu me sinto, poxa, eu me olho e diz assim, não, meu cabelo não tá legal, o meu corpo não tá legal, a roupa não tá legal. Então você acaba atrapalhando, isso emocionalmente atrapalha. Então a gente precisa se cuidar. Olhar pra gente e dizer assim, eu me amo. O Rodrigo já tá passando a mão no topete, porque ele tá assim, todo se achando que esse topete novo dele. Eu vi que tá fazendo a produção aí dele, né? Tá... menino, você vê. Ele se achando com o topete novo dele, saiu de sábado do cabeleireiro lá do barbeiro, se achando todo, topetudo, né? E agora o topete dele tá pela metade. Mas sábado ele tava com o topete assim, tipo, sabe, imponente. Ele chega a abrir os peitos, assim, sabe? Tipo assim, andando. Mas você vê como é gostoso a gente se amar, né? Como é gostoso a gente se cuidar. São pequenos detalhes, gente. É pequenos detalhes. E eu vou te dizer assim, se a Gleiciane, de quase 5 meses atrás, fosse dar um conselho para uma mulher que está solteira no momento, buscando alguém para preencher, né, esse espaço, né, um companheiro para ter na vida, é cuidar de si. É se amar. Eu não estava no meu melhor momento. Mas Deus ouviu minha oração também, né? Ouviu minha oração e eu também fui... E também tudo que a gente passa na nossa vida é um treinamento para quem nós chegamos... Para esse momento que a gente chegou até aqui. Mas não precisa se sofrer de novo e de novo e de novo. Quantas vezes eu já sofri por más escolhas de negócio, más escolhas de relacionamento. Geralmente ninguém força você a ficar com a pessoa, mas você vai ficando porque você vai aceitando menos do que você merece. Porque eu tô, sei lá, tô 10 quilos acima do peso, eu mereço isso aqui mesmo. Entendeu? Eu mereço esse maltrato. Eu mereço isso aqui. E mesmo que você não fale... Empodera num sentimento de inferioridade, alguma coisa assim de... Mesmo que você não fale e nem você fique pensando naquilo claramente, no seu subconsciente, na verdade, é tipo assim... do jeito que eu tô, não consigo melhor que isso. Acontece.
né? Acontece coisas assim muito loucas na cabeça de uma mulher, por exemplo. Na cabeça de uma mulher muito louca. Eu lembro que a Rosana depois disse assim, Rosana, você tem que falar da sua idade. Fortes, né? Lembra que eu falei que você tinha que falar no seu workshop sobre a sua idade? Aí você disse, eu não tenho coragem. Não acho legal. Porque eu disse, mas é isso que vai inspirar as pessoas da tua idade. Aí tu disse, não me sinto, desculpa falar sobre isso, me sinto confortável. Por quê? Isso quer dizer o seguinte, que você ainda não aceita. E eu lembro que não aceita essa coisa de você ter uma relação da idade, sendo que você parece super mais jovem, um espírito super novo. Você tem um espírito super maravilhoso, incrível, né? Mas você diz assim, não me ligo na idade, mas ao mesmo tempo está preocupada em... Não vou dizer minha idade. Não vou me dizer minha idade. Aí teve uma amiga minha que disse assim, eu tenho que dizer minha idade para eu vender mais, que ela vende produto, esses óleos essenciais. Ela diz assim, eu sou cinquentona e eu tenho que dizer para todo mundo que eu sou cinquentona. Porque se eu com cinquentona eu tô desse jeito, todo mundo precisa tomar óleo, entendeu? Eu preciso passar óleo na cara, fazer tudo mais. Eu preciso dizer que eu tenho 50 para as pessoas verem que eu tenho um cara de 40, de 38, por causa dos óleos. Então, assim, autoestima, entendeu? Você sabe que eu já me encorajei, falei em 2 palestras, tá saindo a idade agora, né? Olha só, que poder. Sabe que essa semana, quando eu saí do consulado, eu consegui o visto para os Estados Unidos, olha que legal, essa semana a gente conseguiu. Vamos fazer isso, hein, Rodrigo? Vamos tirar nosso visto aí. Consegui um lugar que tira em 3 semanas, tá? Então, assim, muito legal. Já manda o contato hoje. E eu estava no estacionamento, abrindo o celular para ver as mensagens, e estava uma live ao vivo do Elton Euler, lá do Corpo Explica, né? E ele me chamou ao vivo. Olha que incrível. Então, super poderoso, sabe? Assim, você tá intencional, você tá com vontade, as coisas acontecem, você determina. Eu fui num bingo, há uns 15 dias atrás, teve uma festa junina, fui no bingo, eu falei, essa rodada eu vou ganhar. E eu ganhei o completo. Sabe que tá o negócio? Então, assim, é determinar. Você tá intencional ali e você formar o caminho das coisas. Eu tô vendo que isso acontece quando você tá intencional, né? Então, Você assim... sabe que aconteceu uma coisa comigo que eu lembro quando eu era criança, há uns 6, 7 anos. Vou falar, eu já vou denunciar a idade, né? Lembro que eu, na grama, achei um trevinho de 4 folhas, que é símbolo de sorte, né? Sim. Aí eu mostrei pra minha mãe, não sei o quê, pedi lá, sei lá, o equivalente, acho que R$1 mais ou menos. Fui correndo lá no centro onde tinha uma lotérica, no jogo do bicho, escolhi um bicho qualquer, acho que são 25, acho, bichos que tinha, né, o jogo do bicho. Escolhi esse negócio, escolhi com o trevo na mão, falei, porque eu tinha certeza, na cabeça da criança, né, eu tinha certeza que eu com o trevo de 4 folhas na mão, eu tinha toda a sorte do mundo, ia ganhar. Eu fui lá e escolhi, vai dar tal bicho, cachorro, pá. Coloquei lá, nem era, acho que 50 centavos, era uma pouquinha coisa. Mas eu acertei, né? Aí eu fui lá buscar depois, eu acertei. Tipo, deu, sei lá, de 50 centavos virou R$5. Eu voltei lá. Foi intencional, né? Coisa mas, assim, aconteceu lá. Mas o ser humano adulto tem... o nosso cérebro, ele não deixa a gente chegar na plenitude da certeza. É muito difícil isso, chegar na plenitude da certeza. Mas uma criança consegue. E essa criança com o trevo na mão tinha certeza que se passasse um raio ali, caísse em mim, eu não seria atingido. Assim. Como diz a Bíblia, o Salmo, me ajuda a lembrar, eu ando pelo vale da sombra da morte, ou 191, né? Acho que é. Não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Então aquilo, quem conseguir ter essa fé real, essa certeza que está com ele vai conseguir tudo, seja coisas positivas, seja sucesso na carreira, seja vencer, seja aprender, consegue. Mas aí a gente... A nossa vontade forma, essa vontade bem de convicção, né? De confiança, de convicção. Olha, eu tenho certeza, Rô, que eu co-criei o Rodrigo. Mas eu duvido que o Rodrigo tenha me co-criado. Porque eu sou muito improvável. Tu acha que o Rodrigo me co-criou a cara dele? Brincadeira, amor, tô brincando. Eu co-criei o Rodrigo, certeza, mas ele me co-criar, amiga, muito.
Seria muita perspicácia. Você veio com a pincel aí violento. Meu menino vê um bônus. Eu me achando, tá vendo? É constante, não termina a surpresa com essa mulher, né, Rodrigo? Eu mandei o meu Olha currículo lá, pro Salmo Rodrigo, 91, ele isso até se mesmo. assustou, tadinho. Você mandou Eu disse, tá vendo meu currículo? Brincadeira. ah, Mas você assim, sabe. eu fui muito beneficiada. Eu co-criei o Rodrigo. Eu co-criei assim, eu digo assim que Deus me deu um bônus assim, porque ele tem uma espiritualidade um pouco fora da curva. Ele tem uma espiritualidade que eu acredito que nem ele saiba que ele tem. Uhum, Sabe, às vezes nem ele acha que tenha tanta, porque assim, ele tem uma paz, uma tranquilidade tão grande que, como eu sou um turbilhão de emoções, eu sou uma adrenalina, eu sou essa energia que quando eu chego já explode, e ele acalma, sim. assim, ele, por mais que ele seja assim, ele é bem comunicativo e tudo mais, ele é superativo, ele brincalhão, mas ele é ao mesmo tempo ele consegue ter uma tranquilidade, uma paz, Uhum, sabe, uma calmaria, ao mesmo tempo que ele é super ativo. E eu, tipo assim, cara, ele é muito. Tem que ser estudado. legal, Tem que ser estudado. legal. Muito A assim. gente transcende, né? Em alguns momentos te traz a paz que Transcende, te transcende. Eu acalma, digo, eu te dá sinto uma calmaria, né? tanta paz, é como se Uhum, fosse um amuleto de paz, assim, quando ele está perto, eu sinto paz, eu sinto protegida, eu me sinto em paz, uhum, entendeu? Eu não preciso uhum, ficar preocupada com, sabe? Eu me sinto muito em paz. Eu digo assim, acho que ele vai uhum. trabalhar com espiritualidade, porque ele é muito espiritual. Mas isso também é treinamento. O que você Acredito, quer, você pode. Desde que acredito. você planeje, execute, tenha tempo para fazer aquilo. Eu, como um adolescente morando no centro de Curitiba, mas quando comecei a dirigir no centro de Curitiba, naquele trânsito caótico, era extremamente nervoso, buzinava para todo mundo. Eu era igual aquele desenho que tem do senhor, eu até esqueci o nome do Pateta, quando eu começava a dirigir, ele virava o monstro no volante. Era tanto, mas eu era bem estressado, bem nervoso. Falei, não, gente, não é isso que eu quero para mim. Isso uns 20 anos mais ou menos. Então começa a modelar pessoas que são assim para você e treinando para se transformar calmo. Eu, como criança, também já era meio, às vezes até meio briguento, brigava na escola. Hoje Hoje não. não tem, Então assim, você cara, não consegue tem nem vontade de brigar. treina. Eu sou uma caixinha de calmaria para passar pelo mundaréu, né? O que que você quer ser? Como você quer ser? Como você quer passar pelo Uhum, mundo? Seja o que você quer ser. sim. Perfeito. E os momentos vão trazendo esse querer, né? Às vezes a gente quer um ambiente novo, a gente quer uma mudança, a gente quer uma experiência nova, né? A gente quer o que a gente não conhece ainda, né? Também. Então, assim, a gente vai no que a Qual gente se permitiu e aos pouquinhos ousa passos, que vem o momento das vontades, vem o momento de não permissão, do momento da quietude e o momento de se permitir, né? Coisas assim, então que a gente saiba ouvir nosso e, coração, dar permissão no momento que precisa e dar quietude também, o acolhimento na hora que ele precisa, né? e o ser humano é o animal, né? Como animal que tem a maior capacidade de adaptação, né? Então, Uhum, pensa, planeja e mas eu quero mudar, eu quero me adaptar. Se você pegar uma pessoa que naufragou, por exemplo, ela em pouco tempo ela vai aprender a pescar com a mão, vai comer o peixe, ela vai fazer alguma coisa para ela não morrer de fome por necessidade. Ela aprende muito rápido, sim, mais rápido que qualquer outra. Tem essa capacidade de mudança, sim. muito. A gente, uma vez eu li um livro que chama Os Outros 90%, que a gente só usa 10% da nossa capacidade. Contava uma história muito rápida, assim, um menino que nasceu em New Orleans, nos anos 20 do século passado, negro, 7 anos ele ficou cego. Então, assim, como que é a vida, né? Que projeção tem de vida um menino assim? A gente pensa assim, não tem, acabou a vida dele. Ele morava no Brooklyn, ele morava num lugar próximo onde tinham os tocadores de piano, né? Era uma casas noturnas. E ele aprendeu música a quatro mãos tocando sozinho. Cego, ele tocava obras a quatro mãos sozinho.
E aí falava que ele só fazia porque ele não sabia que era impossível. O cérebro dele não tinha a tarja do impossível. E ele foi um dos maiores compositores de músicas a quatro mãos, sendo cego e sozinho. Imagina, ele fez a música Tem a quatro mãos. exemplos assim, né? É, Quando algumas pessoas você não fala você pode falar que é impossível, ela não conhece a palavra. Ele tinha não sei se você já ouviu aquele jargão, né? Foguete não tem ré, né? Todo mundo fala, foguete não tem ré, só vai. Fala isso pro Elon Musk que inventou ré no foguete. então, Agora o foguete tem ré. desafio tudo. Vai Elon Musk. Isso. A gente só conhece até aqui porque os passos só foram até aqui, né? E o cérebro só tem esse entendimento. Então, que a gente possa produzir coisas maravilhosas, né? Que a gente possa transcender, que a gente possa se dar permissão, né? Nessa vida. E ainda usufruir de coisas muito ricas, muito belas, né? Esses momentos, assim, gostosos entre amigos, né? Essa conversa nossa que deliciosa hoje. Gratidão por vocês estarem juntos, que isso é maravilhoso, né? Aquecer o coração. No fundo, a gente até acordou, né, Gleice? Acordou às 4 da manhã, tá toda nesse processo, nem sei como é que vai ser o dia de amanhã de vocês, né? Mas que foi delicioso e eu super agradeço. Vamos marcar mais vezes. Um encontro semanal vai ser uma delícia, hein? Um momento que já é um momento que seja bom para vocês. Vamos conversar, juntar mais gente. Eu vi outro dia que cabe 4 aqui. A gente pode convidar mais alguém que estiver na live na próxima Com também. certeza. Tá bom? Tem Tem que muito tema fazer legal aí assim, pra gente discorrer aí, né? Ou que tem tema pra olhar, caramba. tem que olhar o pessoal que está entrando, falou, entrou alguém, falou, vem aqui agora. Pá, não é para pensar. Você entra, convida é agora para você entrar. Isso. Não tô com o cabelo arrumado. Eu falei, vai, só vai, não pensa. Tudo é gente, tá todo mundo do jeito que dá, né? Foi uma bênção, Eu não vou falar amei. em cabelo, né? O cabelo está do jeito que dá. Amei a Eu não cor, estou né? tupetuda igual o Rodrigo. Não passei um pozinho nos cabelos. Não foi no cigano, Não no fui no cabeleireiro. cigano cabeleireiro. Eu fui naquele que não pentei os cabelos. Tá lindo, seu cabelo tá lindo. Essa cor ficou muito bonita, realçou muito seu rosto, tá muito linda. Então, que vocês continuem em fé, em amor, em prosperidade, em abundância, tá? Amo vocês, viu? Que vocês sejam muito iluminados sempre. E que Amém. a gente junto, a gente possa fazer muitas coisas, que a gente se estimule a ser gigante, a ser grande, a construir coisas maravilhosas. Que a gente seja, e a gente fez um acordo, né, Gleice? Fizemos Quando dois ou mais se juntam e tem um acordo, então assim, muita abundância, muitas coisas, abundâncias vão acontecer na nossa Em vida. nome de Jesus, Tá tudo eu creio. se concretizando, tá tudo se Aquela concretizando. história, né? Você é média das 5 pessoas mais próximas de você. Então, Uhum. Então, vamos se aproximar muito e fazer crescer tudo, tá? E Amo vocês. vamos tirar o visto para os Estados Unidos, hein? Sim. Por favor, já manda o contato agora. Para eu vou criar isso aí. Miami. Saiu muito rápido. Assim, se eu fosse entrar sozinha, era para dezembro de 2024. Então, eles conseguiram em 2 semanas, estou com visto já no passaporte, já saiu. Olha aí. Incrível. E a gente vai lá com as Pinks lançar em Orlando, ó. Quando? Capital Pink vai lançar, vai ser provavelmente começo de novembro, final de outubro, começo de novembro. Já está convidada. Desafio. Olha, Isso amor, aí. tá vendo? Vamos para Orlando em novembro? Tem. A gente está vendo possibilidade de ficar em alojamento. A gente está vendo ela que tem uma amiga nossa que é de lá, então que vai favorecer isso. Eu tenho uma amiga também que fica ali pertinho. Então, Eu adoro vamos criar isso. Vamos criar isso. Adoro o que, amor? Eu adoro a neurociência que diz que o cérebro não entende a palavra não. Você me convidou para ir? Vamos. Né? Amiga, eu pensei que eu era louca, mas eu encontrei um mais louco do que eu. Eu pensei que eu era corajosa, mas eu encontrei alguém para entrar nas minhas coragens. Assim. As coisas só acontecem quando você se coloca em movimento. O propósito te encontra no caminho. By Pablo Marçal. É isso aí. Antes a gente ficava esperando, tá tudo pronto, mas eu vejo que é fazendo que vai acontecer a coisa, né? Só se estando no caminho que vai te mostrando tudo.
O que você nem sabia que existia começa a aparecer, né? Mas, E o que você nem achava que você ia ter vontade e gosto, de repente você tá lá num bolo, numa coisa assim, que a coisa tá a mil, né? amigo. Tô feliz com as possibilidades que eu tô permitindo e eu sei que o universo é dadivoso, né? Nosso Senhor é muito poderoso e nos ama. Que a gente possa fazer crescer muitas coisas pro universo, ser inspiração para muita gente também se desenvolver sem perder barreira. Né? Progredir, prosperar e ajudar as pessoas que a gente pode também, né? Isso. A gente ter a permissão para muitos acontecerem também, né? Para nossa vida e para de outros também. Né? Sim. Amo vocês, viu? Amamos Isso aí. Vamos você fazer muito também. encontro também. Um beijo no coração. Que legal todos que Beijo, vieram Rô. aqui até Beijo, amor. agora, né? Beijo, Rô. Ó, Beijo, amor. beijo. Ó, de Beijo. segundas-feiras eu vou fazer live todas as segundas-feiras, entre 8 e 9 horas. A gente pode combinar entrar, de vez em quando tá livre, entra um pouquinho, entra mais cedo, 8 horas. É que hoje Se me foi der uma 2 entrevista. horas, a gente. Difícil, você me deu Tá 15 bom, minutos. Em 15 tá minutos foi só a bom. introdução, né? Te amo, viu? Te Beijo. amo também. Beijo. Beijo. Progresso da nossa vida. Tchau para Tchau. vocês. Tchau. Tchau.